Bom dia, amigos do FCTV. Bom dia, amigos do jornal Folha de Curvelo. Conforme sempre afirmamos no início dos nossos trabalhos, somos um jornal com 33 anos de existência e circulação ininterrupta em Curvelo e em mais 282 municípios que compõem a nossa macro-região. E dando sequência na bateria de entrevistas importantes que temos feito ao longo dos tempos, especialmente nos últimos dias, estamos hoje, mais uma vez, no Salão do Júri do Fórum Dr. Nilton Gabriel Diniz, aqui na cidade de Curvelo, para uma importante entrevista, hoje com o promotor de justiça da Terceira Promotoria, Dr. Fabiano Fernandes Stobe, cujas atribuições, dentre outras, diz respeito também à saúde pública. E nós vamos, naturalmente, abordar aqui questões ligadas à Covid-19. Dr. Fabiano, bom dia. Muito obrigado por nos receber. Bom dia, Delmar. É um grande prazer estar aqui. Agradeço o convite realizado. Como já havíamos conversado em momentos anteriores à entrevista, Sim. É muito importante para o Ministério Público que a imprensa esteja atuando ao lado da divulgação das informações. É muito importante que as mensagens, que os dados que são trazidos pelo poder público sejam transmitidos para a população. E, por isso, agradeço ao convite e a oportunidade de poder expressar a opinião do Ministério Público, de poder trazer à população quais as medidas que estão sendo tomadas e também para permitir que o Ministério Público possa transmitir a sua mensagem e tentar conscientizar a população das medidas de segurança relativas ao enfrentamento da pandemia. Muito bem, doutor. Nós que agradecemos por essa gentileza. Sabemos que a agenda do senhor é repleta, sobretudo nesse momento, mas, conforme o senhor disse, é importante a opinião pública tomar conhecimento dessas informações oficiais. Doutor Fabiano, após longo período, aí convivendo com as questões da pandemia, a saúde e a economia sofreram consequências drásticas. E agora, infelizmente, esse pesadelo volta a se repetir de forma ainda mais drástica podendo ter consequências ainda piores do que na chamada primeira fase. Como o senhor promotor de justiça da Terceira Promotoria, cujas atribuições, conforme eu salientei, diz respeito também à saúde, à dignidade, à liberdade de ir e vir, como o senhor analisa esse momento na cidade de Curvelo de maneira especial? Bom, Idelmar, como bem dito pelo senhor, a pandemia ela veio, ela assolou o mundo inteiro, não foi só Curvelo, não foi só Minas Gerais. Verdade. No início, quando a pandemia chegou ao Brasil, e no mundo, na verdade, não se tinha dados suficientes para se identificar quais seriam as suas consequências, quais medidas deveriam ser adotadas. Na época, muitas medidas foram tomadas, algumas foram deixadas de ser tomadas e que seriam sido muito importantes, mas por desconhecimento, porque a ciência ainda não conhecia como funcionava o vírus, como a população ia se comportar. As medidas que foram adotadas, elas foram necessárias na época, não se pode criticar a decisão do passado porque faltava informação. Hoje nós já temos mais informações, estamos na iminência de recebermos uma vacina, a população já tem, ao menos, conhecimento de como o vírus funciona, como ele se propaga, e durante um tempo, em razão das medidas que foram adotadas no passado, essa pandemia ela foi reduzida, ela conseguiu ser mitigada. O governo, tanto federal quanto o governo do Estado de Minas Gerais, governo estadual, os governos municipais adotaram medidas. Essas medidas permitiram que a pandemia ela se reduzisse, ela fosse minimizada. Isso permitiu um retorno gradual às atividades normais. Sim. É o que nós todos falamos e citamos o novo normal. Verdade. Só que, infelizmente, a população relaxou. Não só a população, mas como o poder público também se viu numa situação mais confortável e permitiu que a população relaxasse nas medidas de segurança e esse contágio voltou. Como o senhor disse, há uma segunda onda. Há quem diga que sequer há uma segunda onda, porque o Brasil nunca chegou a sair de uma primeira onda, diferentemente do que aconteceu em alguns países do exterior, em que o vírus ficou praticamente extinto e agora ele volta. Então, o Brasil
sofre novamente os impactos. Minas Gerais, especialmente, sofre também, e Curvelo, como não poderia ser diferente, acaba sofrendo esses impactos. É importante mencionar, e eu já quero já quero trazer esse dado desde já, Perfeito. de que, como já foi dito, essa segunda onda, ou esse segundo estágio da primeira onda, ele é mais grave do que o primeiro, e as pessoas não estão acreditando nisso. Isso é fato. E a explicação ela não é fática, ela é científica. O que aconteceu na primeira onda? O vírus ele veio para o Brasil, e ele veio para algumas capitais, ele se espalhou dentre as capitais e a região metropolitana. As regiões metropolitanas, juntamente com a capital, tiveram um pico de contágio, Sim. enquanto o interior ainda estava começando a sofrer os primeiros impactos. Sim. O que isso permitiu? Com que diversos pacientes que estavam superlotando os hospitais na capital e na região metropolitana pudessem ser deslocados para o interior, que ainda Perfeito. tinha estrutura. Sim. Quando a capital começou a controlar a disseminação do vírus, o interior teve o seu pico. E aí aconteceu exatamente o inverso. O interior, com a superlotação dos hospitais, teve a possibilidade de enviar pacientes para a capital. Muito bem. Houve, então, uma dissociação entre os momentos do contágio entre capital e interior. Hoje, há uma sincronização nesse contágio. Tanto capital, região metropolitana, como cidades, polos e cidades pequenas do interior sofrem o mesmo pico ao mesmo tempo. Perfeito. Isso acaba inviabilizando esse plano de reserva de fazer a transferência de pacientes entre hospitais. Muito e isso bem. é extremamente preocupante. Sim, muito bem. Doutor Fabiano, até o último dia 11, Curvelo, dentro desse programa Minas Consciente, do governo do Estado, estava na onda verde, regrediu para a onda amarela. Hoje, porém, 17 de dezembro de 2020, os boletins oficiais do município informam que óbitos em estágio crescente e leitos esgotados, leitos específicos. É preocupante, muito preocupante. Na visão do Ministério Público, se os agentes políticos do município e do Estado não tomarem uma decisão em cima desse quadro, óbitos crescentes e leitos esgotados, o Ministério Público poderá provocar a justiça para que decretos e essas diretrizes sejam revogadas e Curvelo volte para a onda vermelha? Isso é um aspecto muito importante, Delmar, que norteia a atuação do Ministério Público. Sim. Na semana passada, como já mencionado, foi realizada uma reunião do Comitê Extraordinário de Enfrentamento à Covid, e nessa reunião vários assuntos foram tratados, e o Ministério Público se fez presente, e um dos pontos, ou melhor, a premissa que se estabeleceu e que foi, inclusive, francamente aberta pelo Ministério Público, é de que há um interesse por parte da instituição de que seja irrestritamente respeitado o plano Minas Consciente. Sim. E isso eu faço um adendo nesse momento, Certo. de que, quando surgiu a pandemia, e em razão daquela incerteza que eu já mencionei, muito se lutou para que se criassem critérios objetivos para se identificar em que momento a cidade estava e quais medidas deveriam ser adotadas em razão daquela situação. Sim. Criou-se o Plano Minas Consciente. Foi um esforço muito grande por parte de todas as instituições. Em um segundo momento, houve de novo um esforço muito grande para que os municípios aderissem a esse plano. Inclusive, até hoje, há municípios de Minas Gerais que não aderiram. Sim. Diversas ações judiciais, inclusive foram propostas não para buscar medidas, mas para compelir os municípios a integrarem, a aderirem ao Plano Minas Consciente. Sim. Então, nesse momento, o que o Ministério Público entende? Que o Plano Minas Consciente é um critério objetivo que define, por critérios também científicos, qual momento a cidade se encontra, se na onda verde, amarela ou vermelha. São critérios que, somados, permitem que o município chegue a um dado, e nesse dado há a classificação de acordo com a onda. Perfeito. O município de Curvelo, que aderiu, e Curvelo de região, sempre que eu falo Curvelo, Sim. que fique muito claro que abrange toda a região da comarca. Claro. Todos os municípios aderiram ao Plano Minas Consciente, e, felizmente, há uma movimentação por parte do poder público municipal, dos poderes públicos municipais, de respeitarem o plano. Então, não houve nenhuma objeção por ocasião
do comitê, da reunião do comitê, de que o município, ao identificar que havia regredido na onda, ou que preenchia os critérios para a regressão na onda, da onda verde para a onda amarela, que isso fosse efetivamente implementado. Então, e ao que tudo indica, e o Ministério Público está diretamente fiscalizando todos os dados e todas as atitudes do poder público para que não haja esse desrespeito, tudo indica que, se os indicadores que demonstram a atual situação do município se alterarem e isso exigir a regressão para a onda vermelha, não haverá objeção do município, de nenhum dos municípios, para efetivamente implementarem essa regressão. Sim. Caso isso não aconteça, e eu acredito que isso não vai acontecer, mas caso o município não promova essa regressão, sem dúvidas, o Ministério Público intervirá com todos os seus mecanismos, com todos os instrumentos jurídicos para impor o respeito ao Plano Minas Consciente. Muito bem. É importante frisar, nós tivemos informação que, por intermédio do município de Curvelo, foram abertos mais 10 leitos para a Covid. 5 no Hospital Santo Antônio e 5 no Hospital Imaculada Conceição. Doutor, vamos bater um pouquinho mais nessa questão. Hoje, nós temos um quadro, pelos boletins, de óbitos crescentes e leitos esgotados. Ainda assim, o senhor acredita que devemos aguardar essas diretrizes do programa Minas Consciente? O programa Minas Consciente, ele conjuga uma série de fatores, uma série de dados como a transmissibilidade do vírus, como o número de óbitos, o número de infectados durante a semana, o número de leitos e uma série de outros dados, como também municípios da região, e permite que se tenha uma percepção daquilo que a realidade mostra. Muitas vezes, a partir de dados esparsos, não se consegue ter uma perfeita compreensão de qual a realidade do município. Curvelo hoje vive uma situação muito crítica, muito grave. O Ministério Público está atento a isso. O Ministério Público mantém o acompanhamento de todos os dados diariamente. Sim. Ontem, inclusive, eu mantive contato com diversos profissionais da área médica, Sim, fora do poder público, profissionais que atuam diretamente na ponta da linha, na atuação do enfrentamento ao coronavírus em relação aos infectados. E existe, sim, a possibilidade do município, já possivelmente nas próximas horas ou nos próximos dias, ter os seus indicadores indicando uma regressão para a onda vermelha. Isso não é uma presunção, isso é um fato. Isso é fato. Isso é fato. Pelos números, há uma grande possibilidade. Inclusive nas próximas horas, doutor, isso é grave. Isso é gravíssimo, e por isso que eu agradeço tanto esse convite e a possibilidade de me expressar para a sociedade curvelana e região, de que há necessidade imperiosa de que as pessoas, que a população respeitem as normas de segurança. O uso da máscara, o distanciamento social, a higienização com álcool gel, que evitem de colocar a mão no rosto, porque sem essas medidas, inevitavelmente, o município vai acabar regredindo para a onda vermelha e as medidas mais drásticas em relação à restrição às liberdades necessariamente vão ser adotadas. Muito bem. Informação oficial do promotor de justiça, doutor Fabiano Fernandes Stobe, cujas atribuições dizem respeito também à saúde, de que Curvelo, nos próximos dias, ou até mesmo nas próximas horas, poderá ter o processo de regressão para a onda vermelha. Doutor, a nossa próxima pergunta diz respeito exatamente a isso. Sabemos que a saúde e a economia, e vice-versa, caminham de mãos dadas. Uma depende da outra para funcionar bem. Contudo, doutor, mesmo diante dessas diretrizes do programa Minas Consciente, mesmo diante do empenho do município, das autoridades, do próprio Ministério Público, nós observamos abusos, enquanto alguns setores ainda funcionam de forma precária, sofrendo toda uma sorte de prejuízos, no caso econômico. Nós observamos que outros setores, e aqui eu digo bares, estão funcionando de maneira escandalosa em Curvelo. Qual a visão do Ministério Público sobre isso que nós acreditamos ser uma desobediência e uma falta de consciência e colaboração nesse momento tão crucial?
Muito importante, Delmar. Uma falta de consciência com a coletividade. Um desrespeito às normas do poder público, um desrespeito à saúde, à vida. Essa é a realidade. O Ministério Público cobrou muito do município de Curvelo, vem cobrando dos municípios da região. Ainda nessa semana foram encaminhadas 2 recomendações para todos os municípios, uma reforçando a necessidade do aumento da fiscalização por parte dos municípios, e uma segunda determinando a suspensão, o cancelamento e a não permissão de novos eventos, de novas festas, novos shows. Cancelem qualquer tipo de feira, inclusive, e eu menciono, a feira que tradicionalmente ocorre nos domingos no bairro Bela Vista, na cidade de Curvelo. Está suspensa? Ela está suspensa pela onda amarela desde a semana passada. Isso é uma suspensão que tem previsão no plano Minas Consciente. Isso não é uma decisão isolada de um governante, de uma autoridade. O plano prevê a suspensão de todo tipo de festas, feiras, eventos, shows, boates, e isso deve ser implementado. O Ministério Público cobrou muito do município de Curvelo, especialmente, por ser a cidade polo, a cidade maior, que apresentou alguns entraves burocráticos, que, a bem da verdade, não são justificativas plausíveis para não realizar a fiscalização a contento. Entretanto, o próprio município fez um esforço, está implementando um reforço na fiscalização desde já, e, ao que tudo indica, e o Ministério Público vai cobrar muito que isso efetivamente seja realizado, essa fiscalização deve aumentar logo, se tudo der certo ainda hoje, aumentando o número de fiscais na rua, aumentando a atribuição de cada um deles. O Ministério Público vem cobrando muito um retorno das autuações que sejam realizadas para fins de fiscalização. Sim. E todos esses fatores, eles se conjugam na perspectiva de que não é só uma parcela da população. Existe uma coletividade que desrespeita as normas. Perfeito. Com relação aos bares, Isso, que tanto preocupa e que tanto indigna uma parcela da população, que se cuida, que cumpre as normas e vê esse desrespeito sendo realizado, há também a cobrança pelo Ministério Público, há um compromisso do município e que nós esperamos, sinceramente, que seja cumprido para que não sejam adotadas medidas mais drásticas, de que a fiscalização ela vai ser redobrada, especialmente nesses bares, nesses locais onde há concentração de pessoas, inclusive na parte da noite, com essa revezação de turnos entre os fiscais, para que isso seja coibido. A verdade é que isso sequer deveria acontecer, não só por uma atuação mais rígida do município na fiscalização, mas também por uma questão de consciência da população que não respeita essas normas. Perfeito. Então, está claro então que a feira do bairro Bela Vista não acontecerá mais no próximo domingo. Doutor, havendo insistência, a fiscalização, o que poderá ocorrer? Perfeito. Durante a última reunião de enfrentamento ao Covid, todas as autoridades que lá estavam presentes, todas se manifestaram em sentido muito, muito semelhante, e foi questionado a Polícia Militar aqui do Estado de Minas Gerais, mas que atua aqui em Curvelo, sobre a sua atuação. E houve uma resposta muito pronta, uma pronta resposta por parte do Coronel Marcos, o comandante do 42º Batalhão, demonstrando o seu irrestrito apoio às atividades de fiscalização. Foi uma resposta, inclusive foi um questionamento que eu fiz diretamente ao coronel, e ele prontamente me demonstrou que a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais está irrestritamente à disposição para apoiar a fiscalização no que for preciso. Inclusive, e se me permitem... Sim, perfeito. Infelizmente, no domingo passado, houve um evento, aqui, muito próximo do fórum, inclusive, num campo de futebol, em que havia uma aglomeração absurda de pessoas, todas elas sem máscara, todas elas muito próximas umas das outras. E quando essa informação chegou ao conhecimento do Ministério Público, imediatamente foi feito contato com o Coronel Marcos, e fica aqui a minha menção à atuação dele. Também menciono o Tenente Alencar e também o Tenente que estava de serviço no dia, Sim. que prontamente deslocaram suas viaturas e imediatamente interromperam o evento. Muito bem. Foi uma atuação muito eficiente, muito célere por parte da polícia, e demonstrou que realmente a Polícia Militar ela está de forma irrestrita dando apoio às atividades de fiscalização.
E se eventualmente algum evento como a feira, que ocorre tradicionalmente nos domingos no bairro Bela Vista, Sim. vier a acontecer e ser desrespeitada a norma prevista no plano, a polícia será acionada e eu tenho certeza, pelo que eu já vi, pelo que já conversei, pelo compromisso que já foi feito, que ela vai intervir e interromper o evento. Muito bem. Então fica aí a informação, mais uma informação de grande importância, oficial. Você que é feirante, você que é proprietário de um bar, vamos ter mais consciência nesse momento, sabemos da necessidade de cada um, assim como nós, de trabalhar, mas temos que respeitar esse momento, ser solidários uns com os outros e torcer para que tudo isso passe logo. Doutor, o senhor teria mais alguma coisa a declarar? Nós já estamos aqui bem informados, agradeço, mas fique à vontade, deixando claro, segundo as palavras do doutor Fabiano, que a onda vermelha não está descartada, poderá chegar nas próximas horas, nos próximos dias, e que as pessoas colaborem. O senhor teria mais alguma coisa a declarar, doutor? Sim, Demar. Novamente agradeço a possibilidade de fazer uso da palavra e me dirigir à população curvelana e à população da região. Eu gostaria de dizer que, da parte do Ministério Público, eu tenho buscado o máximo de diálogo possível, não só com o setor público, mas também com o setor privado. Nessa semana eu reuni com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, o senhor Renato Boaventura. Tive uma conversa muito franca, muito transparente com ele. Sim. Passei qual era a intenção do Ministério Público. Ele se demonstrou muito preocupado, muito interessado em apoiar. Imediatamente ele se manifestou dentro da sua possibilidade e tentou disseminar a informação de que as pessoas devem garantir a segurança, devem observar a segurança. Transmitiu para todos os lojistas, os comerciantes da cidade, diversas mensagens de alerta, de preocupação. Vou reunir ainda, conversei no dia de ontem com alguns médicos da área da saúde, não médicos do setor público, médicos privados. Sim. Eu quero também receber a informação. Vamos nos reunir ainda no dia de hoje, alguns profissionais da área da saúde, alguns médicos e outros profissionais da área, para que nós possamos também estabelecer algumas estratégias sobre a perspectiva da área da saúde, que muitas vezes não é observada por ocasião da tomada das decisões. Sim. Então, da parte do Ministério Público, eu estou buscando o máximo de diálogo possível para atender o máximo dos interesses e evitar que, ao mesmo tempo, a gente chegue num colapso do sistema de saúde, mas também evitar um prejuízo desnecessário a quem não está sendo responsável pelo prejuízo dessa disseminação da contaminação. Perfeitamente. Eu gostaria de finalizar também fazendo um apelo à população. Faço, nesse momento, um apelo a todos os cidadãos curvelanos, cidadãos das cidades da região, que não desobedeçam às normas de segurança. Mais uma vez, eu repito, usem a máscara, evitem aglomerações, mantenham o distanciamento ao máximo possível, higienizem as suas mãos sempre que possível com álcool gel. Não duvidem da potencialidade do vírus. Ele é extremamente danoso e só quem já passou pela situação, quem teve alguém na família, quem já perdeu um ente familiar, é que sente essa dor. Verdade. Pelo fato de o vírus não acometer a todas as pessoas e algumas daqueles que são infectados acabam não apresentando sintomas, isso mascara a impressão que uma parcela da população tem. Mas eu, novamente, peço à população, acreditem na potencialidade de contágio e de dano que o vírus pode causar. Ainda não estamos no pior momento. Se as medidas de segurança não forem adotadas, esse pior momento ele vem para o mês de janeiro. Se as medidas de segurança não forem adotadas, se o isolamento, a distanciamento social, se o respeito às normas de segurança não começarem agora a serem implementadas, em janeiro há uma possibilidade de haver o colapso do sistema de saúde de todo o estado de Minas Gerais. E medidas, a partir desse momento, não terão mais o que ser tomadas. Toda a população vai acabar sofrendo, não só o comércio, mas as pessoas em si. Então, mais uma vez, eu peço, respeitem as normas de segurança. Muito bem. Doutor Fabiano, nós agradecemos o senhor, mais uma vez, por essa gentileza. Temos certeza que essa entrevista está sendo de grande utilidade para a opinião pública, para o setor empresarial, para o próprio setor de saúde, para as pessoas que ainda, conforme o senhor disse, ainda não estão acreditando na gravidade do momento. E fazemos votos que, com mais essa entrevista, com mais essas informações preciosas,
nós possamos estar contribuindo com a informação correta, precisa e oficial nesse momento tão grave. Muito obrigado a todos, um bom dia e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.